Sejam muito bem-vindos! Mais Geek na área e saiba você aí de casa que o mal espreita novamente a Terra-média. Tá na hora da gente vestir a nossa armadura, afiar as espadas e preparar o arco e flecha. Olha aí, ó, porque tá estreando lá no Prime Video, já estreou, na verdade, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, obra baseada aí no todo o conteúdo já feito por Tolkien, tipo, uma parte dele, talvez, né, que ainda não havia sido explorada, e que é uma das séries mais badaladas do momento, principalmente pra quem assina o Prime e tá feliz da vida. É, o Cleiton esqueceu do meu machado. O que é o machado? Ele falou da espada, do arco e flecha, da armadura, mas machado, mano. O machado, zanão ali, a grana inicial da minha build não dá pra comprar ou espada ou machado. Escolhi pegar a espada ali. Tudo bem, eu vou no machado. E você, em casa, assistindo a gente agora, pode ir no geekhero.com.br, que lá tem machado, espada, escudo, shuriken, tem tudo o que você quiser nas notícias que a gente solta de anime, game, tokusatsu, séries, cinemas e muito mais. Eu juro pra você que por um tempo eu falei, você que tem um machado, pode vir comigo, cortar umas árvores, vamos lá. Maiex. Maiex. Mas vamos lá. Em 2017, a Amazon Prime Video anunciou que tinha adquirido os direitos, ou quase isso, do Senhor dos Anéis para serem adaptados para uma série de TV, né? Porque é difícil trabalhar os direitos do Senhor dos Anéis, né? Por conta da fundação. Porque antes era o Christopher Tolkien que cuidava disso tudo. Ele morreu aos 92 anos, não faz tanto tempo assim. E aí tudo relacionado a Tolkien é cuidado por uma fundação que ele criou chamada Tolkien Society. Tolkien Society. Né? E aí eles são muito chatos em relação a... Você acha que eles deveriam ser assim? É porque o Tolkien mesmo, ele era muito, muito rígido com as coisas deles. Eu sei, já ouvi muitas histórias de que ele era difícil e trabalhava a obra do jeito que ele achava que tinha que desde a capa do livro até como era traduzido termos para outras línguas, porque o cara era um... Cara, e eu acho engraçado que de vez em quando você lê algumas críticas ao Tolkien justamente por causa de todo esse apego que ele tinha com a obra dele. Mas, gente, você cria uma obra, você cria um conteúdo, quantos anos o Tolkien ficou desenvolvendo todo esse mundo, criação de línguas, criação de... Cara, tudo isso pro cara depois chegar e liberar de qualquer jeito, assim, pra qualquer um pegar e fazer o que quiser. Não, o cara tá certo mesmo, cara. Tem que... Você criou uma marca maravilhosa, um mundo maravilhoso, você tem que cobrar e obrigar as pessoas a fazer do jeito que você quer. Não pode simplesmente vender, né? Exato. É pra se pensar, né? Tem que ter esse cuidado, eu concordo. Se for só cuidado nesse sentido, eu entendo. Se tiver um pouco a ver de elitista... Exato, mas duas coisas legais do que vocês falaram, assim. A primeira, a gente não sabe exatamente o que foi vendido. A Amazon nunca falou exatamente o que eles têm de direito. De adaptação. O que a gente sabe é que eles têm direito a alguns apêndices, tá? Isso, apêndices do Senhor dos Anéis, das Torres, o Hobbit e tudo mais. Eles não têm o direito do Silmarillion, eles não têm o direito dos Contos Inacabados, tá? E aí eles também não podem usar nada da Terceira Era. Nem Hobbit. Que é a Era dos filmes. Nem o Hobbit. Hobbit é a Terceira Era. E a Terceira Era Era do filme. Então o que quer dizer? A Tolkien Society fala assim, ó, vocês querem fazer? Vocês podem pegar os apêndices, inclusive tem apêndices do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, tudo que fala da Segunda Era, mas vocês só podem fazer coisas cinematográficas, série e tudo mais, na Segunda Era. Entendi. Que é um negócio que foi pouquíssimo explorado pelo Tolkien, ele comprimiu em algumas anotações e coisas do tipo. Então você sabe que aconteceu coisas muito importantes na Segunda Era, mas elas nunca foram descritas de uma forma realmente que nem foi a Terceira ou a Primeira Era, que ele fez no Silmarillion a Primeira Era, e a Terceira Era no Senhor dos Anéis no Hobbit, né? Então, nada de Frodo, Aragorn, Legolas, você não vai ver isso aparecendo. Eu acho que é até bom, cara, porque assim, se eles pudessem usar esse tipo de conteúdo, as comparações com os filmes seriam inevitáveis, cara. E aí, não é isso que a gente quer, né, cara? Não é uma disputa entre a série e os filmes, a gente quer ver conteúdo no mundo do Tolkien, é isso. E o que é mais legal da Segunda Era, eu acho que foi isso que os produtores, né, e os roteiristas tiveram essa sacada, é que como ela é pouco explorada, eles podem criar coisas em cima e muita gente ficou com o pé atrás, mas os caras são muito bons em relação a isso, pelo menos estão se mostrando nesses capítulos que a gente já assistiu dos Anéis de Poder. E essa Segunda Era, ela basicamente é onde acontecem... Ela é quase um preparativo para o que vai acontecer no Senhor dos Anéis. Tá. Porque você tem o final da Primeira Era com a queda de Morgoth, né, que era o Deus maligno, Deus Supremo, que era tipo o líder do Sauron. Né, você tem o Sauron fugindo e depois reagrupando e criando um novo exército. Eu achava que a gente ia ver o Sauron novinho. Mas vai ver. Tá. Então você tem o Sauron, o Sauron era pau mandado do Morgoth. O Morgoth perdeu no final da Primeira Era, então a série começa exatamente aí. Alguns anos depois que o Morgoth perdeu com a Galadriel
ainda falando, não, esse cara tá vivo. E assumindo a bronca do irmão, né? O Sauron tá vivo ainda, ele ainda sobrou e ele era o mais perigoso do exército do Morgoth. E ela aí começa a caçar ele todos os cantos da Terra-média ali, tentando encontrar ele de algum jeito. E aí você tem coisas muito interessantes aí na Segunda Era, que é, por exemplo, a criação dos Anéis de Poder, né, pelo Celebrimbor, e o Sauron também lá na orelha dele, lá pra criar um anel ali de forma mais expandida. Por acaso, aquela cena que eles estão numa torre, estão conversando, seria ele e aquilo? Parece muito a forja do jogo. Não, eles vão construir a Forja dos Anéis. Ainda vai ser. Inclusive... Porque eu vi uma cena, eu dei uma pescada, assim, tipo, de viajada mesmo. Não entendi uma hora, mas eu vi um negócio ali que eu falei, cara, essa estrutura é a mesma do jogo, Você tá ligado? tem o Gal-Galad lá, que é o rei dos elfos ali de Lindon, no Senhor dos Anéis, falando assim, tem um projeto novo, o Celebrimbor é o cara o ferreiro mais forte aqui, mais experiente. E aí eu quero que você vá trabalhar com ele fala com o Elrond, O Elrond vai, ele fala assim, tem um plano. E aí ele abre lá o plano, é a Forja dos Anéis. E aí ele vai pedir ajuda pros anões pra ele construir a Forja. O Elrond descobrem que eles não têm mão de obra suficiente com os elfos, né, pra construir isso. Aí o Elrond fala, vou falar com o meu amigo Durin. Porque ele tem a Casa Dûn, né, que é a Cidade dos Anões, que depois viraria Moria, e seria cheio de orcs no Senhor dos Anéis lá. Eles falam, cara, os caras construíram em pouco tempo uma cidade inteira. Então os caras têm não só a mão de obra, mas a capacidade de fazer isso. Então você tem isso daí. Então você tem os Anéis de Poder, o Sauron se reagrupando na Segunda Era. Você também tem também o Império dos Homens, né, a Ilha de Númenor, onde você vai ter toda a descendência o Aragorn descende de Númenor, né? Lá dos reis lá, que depois pra ele virar o rei de Gondor lá, vem daí. Então você vai ter muita coisa sobre Númenor. Então é muito bacana você acompanhar isso, porque nunca foi descrito de uma forma assim tão abrangente nos livros, né? Só que você tem a galerinha, né, que são os pés peludos, né? Os pés peludos. Que são, tipo, a raça que vem antes dos hobbits, né? São os proto-hobbits. São os proto-hobbits, quer dizer, os antepassados dos hobbits. Seriam a raça que, em algum momento, formaria um condado e seriam os hobbits, depois na Terceira Era ali. Sim. Porque o que a gente tem que entender é que o Tolkien escreveu basicamente 50 mil anos de história. Sim. Ali entre o começo da Primeira Era e até a Quarta Era, eu acho mais ou menos, que a Quarta Era quase não tem nada, né? Vamos até o final da Terceira Era ali. São 50 mil anos de história ali, cara. E tem muita coisa. Entre uma era e a outra, a gente pode achar que é pouca coisa, mas não é. São, assim, centenas e centenas e centenas de anos passando, sabe? Então você tem, tipo, coisa do pessoal sair de Valinor até chegar lá na Terra-média, que Valinor é a cidade lá o continente dos elfos, né? E Terra-média não é um mundo, tá? Terra-média é um continente, o mundo que o Tolkien criou chama Arda. É um mundo de Arda lá que ele criou. Então você tem esse pessoal saindo de Valinor pra lá, cara, da Galadriel ter terminado a guerra até lá foram 2000 anos. Nossa. Sabe? Pouquinha coisa. E pros elfos o tempo é praticamente irrelevante. Não é nada. Não é nada. Mas assim, vamos falar um pouquinho de como é que tá a série. Eu tava com muito medo de não reconhecer a Terra-média que eu tava acostumado a ver nos filmes do Peter Jackson ali. E eu fiquei muito feliz de ver que eles seguiram a cartilha ali, foram atrás de muita coisa que o Peter Jackson fez. Inclusive você tem a Weta Digital e a Weta Workshop trabalhando para eles também, fazendo as armaduras, as armas e os efeitos especiais. Tem o Howard Shore na trilha sonora. Eles não podem usar a trilha sonora do Peter Jackson, dos filmes do Peter Jackson, mas a trilha sonora é muito parecida com o que eles fizeram lá no Peter Jackson. Né? O que importa. Inclusive chamaram o mesmo compositor, né, para fazer, que, cara, tá incrível. E todos os 465 milhões de dólares que os caras tinham para fazer essa primeira temporada foram justificados. Estão sendo muito justificados, porque, cara, o esmero que você tem nos negócios, as roupas, as armas, os lugares. Você olha Casa Dûn, você olha Lindon, você vê que parece uma cidade élfica, uma cidade de anão de verdade, tá muito bonito, cara. A construção da ambientação ficou incrível, cara. E aí, a gente fica pensando quanto que seria legal se todas as séries tivessem essa grana pra fazer esse investimento inicial, né, cara? Porque é um material muito bom. Exatamente. É muito legal, cara, porque eles colocaram alguns personagens extras que não existem nos livros, tá? E aí eu acho que isso tem porquê ali, porque, como eu falei, tem muitas lacunas nas histórias. Eles precisam preencher essas lacunas, sabe? Preencher os negócios. E aí eles criaram personagens novos que têm um porquê estar ali. Eu acho que eles vão ser bem desenvolvidos. O pessoal ainda tá reclamando muito, mas é porque eles ainda não tiveram muito tempo de tela para serem desenvolvidos. Claro. 2 episódios, cara. Eu acho que a maior mudança que a gente pode apontar aqui na série, e que a galera também tá reclamando um pouquinho dos cenaristas, é da Galadriel,
que nos livros ela nunca foi mostrada, ela nunca teve esse protagonismo que ela tem aí na série, e ela nunca foi mostrada como uma guerreira. Optaram por ela ser a personagem principal. Ela é a personagem principal e ela é uma comandante guerreira, né, ali dos que ela elfos. é muito mais diplomata. É. Ela faz muito mais essa questão de diplomacia. Ela basicamente, nos livros, ela é considerada a elfa mais antiga da Terra-média, a Senhora de Lothlórien lá, né? E ela é realmente, ela é mais diplomata, como é o rei lá, como é o Elrond, sabe? Ela não é uma guerreira. E o pessoal, pô, tá mudando o negócio. Cara, as pessoas mudam. Deu tempo, né? Pode ser que na segunda era ela era assim, depois na terceira era ela ficou daquele jeito, cara. Como o Cleiton falou, foram alguns 1000 anos, né, cara? Foram muitos anos, passa cara. muito Teve tempo, milênios então ela aí. é guerreira, depois ela cansa da espada, vai de volta pra diplomacia. Eu acho que o Tolkien nunca falou que ela nunca foi uma guerreira. Aí é que tá, você entendeu? Ele nunca escreveu Galadriel, sempre foi uma diplomata, sabe, élfica, uma da elite. Tá, da elite foi porque ela era filha de nobres elfos, mas nunca falou que ela não foi uma guerreira ou coisa do tipo, sabe? Você tem todos os irmãos dela que lutaram na guerra, na Primeira Grande Guerra lá contra o Morgoth e tal. Talvez ela soubesse lutar mesmo dessa forma, sabe? Você vê que os elfos todos são muito ágeis e sabem lutar muito bem, assim. Cara, eu vejo, pra mim, é muito contundente que a Galadriel saiba lutar. Assim, não me incomodou em nada. Zero pra mim. Inclusive, personagem incrível. Cara, todos os efeitos especiais dos episódios que a gente assistiu, cara, tão incríveis. Né? Eu gostei que os caras faziam aquele olhinho dela, olhinho de Batossai, assim, a gente focar a câmera direto no olho dela, assim, e ela fica parada e o olho dela é perfeito. É porque isso aí o Peter Jackson fazia também, não sei se você lembra, no filme Senhor dos Anéis, às vezes ele dava um close no olho da Galadriel, e aí ficava tudo escuro em volta, só tinha luz nos olhos. Aí você tinha a Kate Blanchett lá, né, que fazia ela, né? Aí você via, pum, o olho dessa menina é igual da Kate Blanchett, cara. Aí ele faz o mesmo take, assim, tipo, só focando no olho dela, assim. Pra lembrar, né? Não, mas tudo assim, parece que você realmente tá revisitando um amigo que você não vê há muito tempo. Assim, sabe? Eu gostei muito de como eles criaram a Terra-média, ela tá muito bonita, tá muito viva. Tudo gravado na Nova Zelândia. Olha aí, que nem os filmes. Na Nova Zelândia. Ó, vocês agora fiquem com Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta com mais Senhor dos Anéis pra vocês. Não saiam daí.